Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje nós iremos tratar de um assunto que não é muito fácil de ser praticado. O tema de hoje envolve a expressão boca fechada. Sabe, o texto começa aqui, a lição de hoje, ele vai pincelando um texto de Mateus, quando Jesus disse, né, para que aprendêssemos dele. Ou seja, aquele texto que inicia dizendo assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Reticências. Mais à frente ele chega a dizer assim: E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Cristo pede que aprendamos dele porque ele viveu uma vida de mansidão. E outra coisa que leva em consideração é manter a boca fechada. Quando as coisas estão contra nós, nós estamos conscientes que estamos certos. É uma coisa fácil? Claro que não é. Eu digo porque eu já fui injustiçado por diversas vezes, por línguas, por fofocas, enfim. A gente não está isento disso, né? Eu confesso a vocês que eu digo que diante dessa situação, por mais que eu quisesse convencer a pessoa de que eu não estava errado, de que aquilo não era daquela maneira, não surtia efeito. Então, quando eu olho agora, por exemplo, de Cristo, eu vejo que eu fui um tolo, porque nós sabemos quem nós somos. Eu não preciso ter que provar para ninguém nada daquilo que eu sou. Além de nós sabermos quem nós somos, mais ainda Cristo nos conhece. E isso é que nos conforta. Hoje nosso estudo vai ser um pouco menor, uma vez que o assunto, graças a Deus, ele é bastante claro quanto a isso. Eu vou ler para vocês um texto depois do livro chamado Lado Adventista sobre a importância de manter a língua fechada e o perigo de quando falamos de forma agressiva. Vocês lembram daquele texto de Provérbios que diz assim: O ódio hesita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse texto está em Provérbios capítulo 10 e o verso 12. O que é que eu entendo aqui? Esse texto, irmão, me deixa consciente que eu não devo externalizar a minha ira ou a minha fala com ódio, porque se eu assim o fizer, ele irá de fato causar uma grande contenda. E o próprio Paulo, né, na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 13, ele fala que o amor tudo suporta. É fácil isso? Claro que não. Eu posso até dizer que é impossível por nossa própria condição, por nossa própria vontade, por nossa própria forma de agir. Mas quando estamos em Cristo, aí é diferente. Por isso que Paulo descreve assim, ó: aquele que rouba não rouba mais, aquele que antes mentia, que não minta mais. Então, porque vós vos revestiste de novo homem. Logo, quando alguém está realmente com a vida santificada em Cristo, o seu hábito, o seu comportamento, o seu caráter será outro. E aqui, falando sobre Pedro, agora falando sobre Pedro, em sua carta, ele nos dá alguns conselhos. E o que me chama a atenção, irmãos, é que para quem Pedro estava escrevendo, ele sabia que estava passando por uma perseguição. Isso eu estava dando uma olhadinha no livro chamado A Bíblia de Aleph a Ômega, do Rodrigo Silva, e ele endossa que a perseguição ali foi muito grande, não só a nível de governo, mas como a nível de próprios irmãos entre si. Então houve uma perseguição terrível, uma pressão muito grande. E agora Pedro aconselha para que eles suportem as provações e as perseguições, assim como Cristo sofreu. E outra coisa, os ouvintes que Pedro estava mandando essa carta, eles também estavam presentes com Pedro no Pentecostes, acompanharam Pedro em seu ministério. Então, quando Pedro cita Cristo e o que ele sofreu, ele está falando, na verdade, daquilo que eles conheciam muito bem. Eu queria pontuar com vocês aqui alguns versos do que o próprio Pedro descreve em sua carta no capítulo 5 e o verso 18 ao 20. Vou ler só o 18 primeiro, dizendo assim, ó: Escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons, mas aos perversos também. Isso aqui é muito forte, gente. Como é que eu vou poder suportar uma pessoa perversa com mansidão, com calma? Mas Pedro descreve que se assim o fizer, nós estamos sendo participantes da mesma natureza de Cristo, porque ele de fato que nos deu exemplo em tudo. Lembre-se do texto de Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso, ou seja, praus, o sentido grego, ou gentil, ou suave, e eu sou
humilde, né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Algo que não está na moda em nossos dias. Mais à frente aqui diz assim, ó, verso 20. Portanto, que mérito há de suportar castigos recebidos pela vez de por perdão. Que mérito há em você suportar castigos por ter feito mal? Isso seria justo, normal, fizemos o que é mal, vamos ser castigados. Mas quando somos castigados por fazermos o que é certo, não. Muitos dizem assim, Abel, eu não consigo não. Falou de mim uma coisa que eu sei que eu não fiz, eu vou falar. Só que não é dessa forma. Você vai acabar querendo, de todo custo, convencer a pessoa e não vai conseguir. A pessoa, geralmente, às vezes, o mais flexível, pode até querer amenizar a situação e não querer voltar à tona no assunto. Tem um texto no livro de Provérbios que fala assim, o que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão afasta os melhores amigos. É você ficar sempre retrucando. Você vai acabar causando inimizade e aquilo não vai ser mais voltado. Em suma, nós entendemos aqui que o exemplo de Pedro, que Pedro nos dá, é que através do que Cristo fez, façamos também. Olha o verso 21. Para que essa obra pela qual foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Em outras palavras, nós estamos passando por algo, ou quando formos passar, Cristo passou algo semelhante. Só que o caso de Cristo foi muito pior. Então hoje, quando a gente passa por algo, olhe para o que ele passou. Olha o que ele suportou. E ele estava certo. Não foi nada baseado em justiça para com que Cristo tivesse sido feito. Ou seja, ele foi punido com justiça. Não. Ele foi super e hiper mega, como dizem os jovens, power injustiçado. Ele foi injustiçado muito, mas ele não abriu a sua boca, como diz aqui o texto. Quando insultado, Pedro aconselhando, não revida. Quando você sofrer, não faça ameaças. E aqui no final do verso 25, diz assim, ó, afinal, viveis como ovelhas desgarradas no passado, porém agora vocês fostes convertidos ao pastor. E esse pastor é Cristo Jesus. Sabe, irmãos, algo que não é fácil, mas deve ser característico na vida do cristão, a mansidão. Ser de fato uma pessoa calma, serena, tranquila. Deixa eu ler para vocês aqui um texto de Ellen White, baseado num livro chamado Lar Adventista. Um livro chamado Lar Adventista. Uma coisa que eu aprendi, e você sabe muito bem, o melhor lugar para você ter um aprendizado da boa linguagem e da paciência e da mansidão é a nossa casa. Ellen White descreve, irmãos, que o nosso lar é a primeira escola que aprendemos a desenvolver tudo em casa. Então é com minhas irmãs aqui onde eu moro que eu tenho que ser uma pessoa mansa. É com o meu filho em seu cuidado que eu tenho que demonstrar mansidão. É dessa maneira com os meus vizinhos aqui que o cerca que eu tenho que mostrar verdadeiramente quem é que vive comigo. É Cristo ou é o Espírito que quer criar contenda? Olha só o que é que ela fala na página 438 e o capítulo é Linguagem. O lar é um lugar demasiadamente santo para ser poluído pela vulgaridade, pela sensualidade e pela recriminação e pelo escândalo. Silenciai a má palavra, afastai o mau pensamento, não santificado, pois a testemunha fiel pesa cada palavra, avalia cada ato e declara: eu sei as tuas obras. Olha só o que é que ela fala aqui mais adiante, no mesmo livro, baseado no foco da nossa linguagem. Aqui eu vou terminar o assunto de hoje. A menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são oferta feita à sua satânica majestade. E é uma oferta custosa, tão custosa do que qualquer oferta dada a Deus. Pois, quando nós não assim o fazemos, a nossa palavra, ela destrói a paz, a felicidade da família, destrói a saúde e, afinal, a causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Então, pare e pense, quando você agir com ira ou com a sua fala, for transbordar, como é que eu posso dizer assim, palavras desequilibradas, irritadiças, iracundas.
não é o procedimento. Fechai a boca é o tema de hoje. Se for necessário, guarde em silêncio, pois aquele que vê todas as coisas pesa todos os atos. Que Deus, portanto, nos abençoe e que, ao exemplo de Cristo, a carta que Pedro escreveu para um povo que estava passando por perseguição, manteve-se o conselho: seja calmo, suporte o seu Senhor, mesmo quando ele for injusto com você. Oremos então e peçamos para que Deus nos auxilie, para que através de sua palavra saibamos ser mansos e, acima de tudo, humildes também. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque a tua palavra nos auxilia a darmos o devido exemplo em nosso procedimento. Que possamos demonstrar quem vive em nós. Que possamos dizer, como diz o hino, vive em mim, ó Santo Espírito, para que desta maneira, Senhor, possamos proceder de acordo com a tua vontade. Assim como mansidão faz parte das características do fruto do Espírito, nos ajuda a exercermos essa prática para que demonstremos que nós somos no Senhor novas criaturas. Nos dá a tua bênção, perdoa nossos pecados e que as oportunidades que tivermos de sermos mansos, que sejamos, para enaltecer o teu santo e excelso nome e manter ao nosso lado a presença dos teus anjos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até nosso próximo estudo. Até logo.